Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Graças a Deus por essa rica oportunidade que Deus tem nos dado. Sempre precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Enquanto temos vida, como disse Jesus, enquanto tem dia, né? Porque a noite vem quando não podemos fazer mais nada. Significa fim de vida. Significa fim da oportunidade, né, que temos de pregar, de falar, de obedecer a Deus, de dar glória a Deus, de cultuar o Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. Então, estamos aí fazendo aí esse programa, que Deus venha abençoar todos que estão, a partir de agora, ouvindo a programação desse rádio, porque a partir de agora nós vamos falar da palavra de Deus, né? Essa palavra que verdadeiramente traz vida ao homem. Como disse o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia é palavra de Deus e não de homem. Quando nós entendemos assim, nós acreditamos e assim nós temos a palavra. Quando não, você acha que é um livro qualquer, desconsidera e não obedece, e assim você fica fora da palavra de Deus, fora da salvação do Senhor. Então nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos na primeira carta universal do apóstolo João, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 8 e 9. E pode ser até o 10, os 3 versículos aqui, 8, 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, ou seja, injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Quem não tem a palavra não pode consertar pecado, perdoar pecado, ser perdoado, ser limpo do pecado, ser separado para Deus, ser santo, se não tiver a palavra. A palavra que faz esse processo de separar você do pecado. E quando você obedece isso, obedece a palavra, acreditando que é isso mesmo, a palavra tem esse poder, então assim acontece na sua vida, porque ela não é simplesmente como um conselho de homem. Porque a palavra de Deus, ela é aprovada, né, por Deus. Ou seja, você pode deixar de fumar um cigarro, você é viciado em cigarro, e você deixar pelo um conselho de um médico, de qualquer pessoa. Te aconselha e isso você se esforça ali humanamente falando e deixa. E assim mas você continua pecando em outras coisas. A palavra de Deus não, ela vai pecando, ou seja, ela vai limpando e ela vai jogando fora isso aí. Quando você decide de uma vez por todas andar na palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que dependemos da palavra. Nós somos pecadores. E o que limpa pecado é a palavra. Então não tem como você limpar com água que boa, ou qualquer, ou com água mesmo limpa, com sabão, não. E você não tem como ser com coisas de homem. Tem que ser com as coisas de Deus, ou seja, não é palavra de homem, não é conselho de homem. Porque o pecado, na verdade, tem uma origem.
Ela vem de Adão e é a palavra que tem o poder de limpar isso aí. Então, quando você decide sair do mundo de pecado pela palavra de Deus, pela obediência ao Evangelho, aí começa aí essa limpeza. É um homem que nasceu, tem um outro homem que é todo sujo, não tem que entender isso aí. Viciado, cheio de mania, cheio de malícia, cheio de engano. E vai andar esses dois homens aí, só que você não permite mais o velho homem trabalhar, o velho homem agir. Você vai ser um novo. Novo o quê? Uma pessoa que vive o Evangelho, uma pessoa que acredita na palavra, reconheceu que é pecador. É o que diz aqui, que se dissermos que não temos pecado, fazemos mentirosos. Ou seja, eu reconheço que tenho uma doença crônica e que eu preciso me medicar a vida inteira. É isso aí. O pecado é uma coisa que não vai sair do homem, mas você vai controlar ele. Né? Você vai ter domínio sobre ele. Porque você tem o poder da palavra. Você tem o Evangelho. Né? O Evangelho tem esse poder. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, aqui nessa mesma carta, capítulo 3, versículo 8, diz isso. O Filho de Deus se manifestou. O que é isso aí? Jesus, a palavra, o Evangelho. Ele se manifestou. Então, através da palavra, eu reconheço que é o antídoto contra o pecado. É um antiveneno, né? É um remédio que vai curar os pecados meus. Então, primeiramente, reconheço que tem o pecado, que exatamente quando você vai ver o Espírito Santo, quando Jesus disse que ia mandar, eu vou e mando outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o homem do pecado. É o mundo, né, de pecado aí. Convencer do pecado. Então, o Espírito de Deus, quando eu decido isso, o Espírito de Deus, ele habita na minha vida e ele me convence. Ei, não faz, ei, assim, vai para a palavra. Está vendo a palavra? Está dizendo isso, sai daí. Então, ele vai me convencer que eu estou errado. Então, aí ele vai me convencer porque ele vai me convencer a temer a Deus. Não é temê-lo, temer. Por quê? Porque tem uma justiça de Deus. Aí eu vou entender que existe uma justiça que não vai me perdoar, não adianta. Pecou, pagou. Agora também eu tenho o advogado a meu favor. Eu tenho a palavra que eu me defendo com ela. Quando eu peco, eu recorro à palavra. E eu me limpo outra vez. É claro que isso tudo é um processo aí. Que você não pode brincar com esse negócio aí. Você sabe aquela coisa do acidente, né? Ou qualquer outra coisa, vamos dizer aqui, um alimento que você sabe que faz mal para ti, tu come. Aí tu escapou daquela vez, ficou meio doendo a barriga, por ali. Aí, de novo, come de novo, porque quer, irmão. Aí a dor é maior, já começa a ficar mais frágil o negócio. Aí você come de novo, pra quê? Tá caçando jeito de morrer, ou não? Então não, olha, isso aqui me faz mal, então eu já não vou comer mais, não tem quem me obrigue mais. Então, do mesmo jeito é o pecado, você vai se limpando disso aí. É um processo, é uma nova criatura, né? Que vai começar a se alimentar do pão da vida. Você vai andar por uma obediência ao Evangelho. E antes você andava de qualquer jeito, né? Sem disciplina, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então um bastardo e não um filho de Deus.
Porque filho exatamente significa a palavra obediência, é construído, ele é gerado. Está entendendo? Ele é gerado pela palavra. Então, filho gerado por Deus. Dá de entender aqui? A palavra te gera uma nova criatura. Então, aí é filho, porque gerou. Né? Ou seja, teve essas mudanças. Você veio mudando para uma nova vida, uma novas atitudes, palavreado diferente, tudo, porque a palavra te ensinou, vai te dizendo, vai te educando nessa questão aí dessa vida nova, né? Então, isso é um reconhecimento de que tem que ter essa mudança, né, de comportamento, mas que vai ter essa briga com o velho homem sempre. Ele vai estar ali. De vez em quando ele quer invadir a arena lá, quer invadir o teu caminho, ele quer fazer você tropeçar. Ele quer fazer você pegar o dele. Porque você está na natureza da carne. Então essa carne aí, ela vai sempre estar querendo meter o bico no meio da coisa. E você vai impedindo esse negócio. Né? Então veja aí que aí pela obediência, pelo entendimento de que existe uma justiça que não passa a mão na cabeça de ninguém, é um Deus fiel, mas assim como ele é fiel para salvar, ele também é fiel para condenar. Como juiz, condenar. Está entendendo? Então, por isso a gente tem que temer. Agora, existe a questão do perdão, mas não é de brincar, de zombar, de escarnecer de Deus. Tem a questão aí do escorrego, do vacilo, e tem a questão aí também da inocência, da ignorância, do rudimento, vamos dizer assim, a pessoa é rude naquilo. Não compreende. Tem gente que ele não obedece o evangelho direitinho, porque ele é rude mesmo, ele é meio que levado pelo vento. Aí Paulo diz que a gente não deve ser mais menino levado por todo vento de doutrina. Levado em roda, ou seja, vai rodando aí, tipo as nuvens, né? Falado também em Tiago a respeito disso aí. Levado pelo vento, para onde o vento dá, vai. Tem gente que ele não tem aquele zelo, aquela diligência, aquele cuidado, aquela sobriedade com a palavra de Deus. Ele acha que Deus tá nem aí, tu pode fazer, não tem problema. Não. E assim, muitas vezes na inocência. A pessoa é assim, ele não é extremamente zeloso. Você vê que o próprio Jesus, ele disse que tem as pessoas que recebem verdadeiramente a palavra, que é a semente plantada no coração, boa terra. Uns produzem 30, outros 60 e outros 100%. Então você vê que todos não produzem a mesma coisa. Porque é exatamente isso aí. Tem uns que ele é insensato, assim meio... Não é bem essa palavra insensato, ele é meio que assim, levado. Ele não presta atenção nas coisas. Ele não tem firmeza nas coisas. Ele não toma pé da coisa, ele não assume a responsabilidade. É muito parecido com as coisas naturais, né? Você vê que tem uns que nasceu para ser líder. Então, esse que lidera as coisas, ele é prudente, ele é atencioso, ele é sóbrio, cuidadoso, lúcido, zeloso por tudo que faz. Então, assim, ele toma conta, ele cuida e ensina os outros a ser o melhor.
Mas aí a questão até dos talentos mesmo, você vê que teve um que recebeu 5, outro foi só 2 e outro só 1, pela sua capacidade. Então, aí você vai vendo que aí você não pode se espelhar, você não pode se exemplar, tirar exemplo de uma pessoa que é assim. Ele vai, acaba não sendo condenado ou cobrado, porque ele não tem capacidade para exercer essa cobrança. Então não é porque ele é mau, uma pessoa é ruim, mas é porque ele é meio incapaz mesmo, ele é descuidado, vive voando. Então você não pode se espelhar nisso aí, você tem que ter mais ação, sempre ser mais ativo, né? E nem por isso essa pessoa é condenada. Mas eu, que tenho mais capacidade, eu estou dizendo não é eu, Ramalho, estou dizendo qualquer pessoa. Qualquer pessoa de nós que temos mais capacidade, mais atividade, é mais esperto, é mais lúcido, é mais zeloso. Então você tem que exercer isso com mais zelo. Então você passa a ser já ter uma meia liderança, ou ser um líder mesmo. Então, Deus ele vai te capacitando conforme você se entrega, conforme você absorve. Mesma coisa de uma empresa, de um trabalho secular, que o dono dessa empresa, o dono desse trabalho, ele vai te capacitando, ele vai te classificando, porque você desempenhou bem no setor, e ele vai te levando, elevando aí o teu trabalho, vai te classificando porque você desempenhou, se destacou melhor. Então, quando a gente fala de pecado, primeiro tem que ter esse reconhecimento que é pecador e que depende desse remédio, que é a palavra de Deus, que traz um poder de digerir, de apagar, de limpar esse pecado, um poder de abrir a mente para compreender melhor o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. Quanto mais você se aprofunda nisso aí, você obedece, mais revelação você tem, discernimento espiritual, discernimento da palavra, discernir o que significa a palavra. Porque não é você ouvir ou ler a palavra, é você discernir o valor que ela tem. É isso aí, o valor, o significado, o poder que essa palavra tem. As promessas de Deus se cumprem na palavra. Mas aí as pessoas sempre gostam de olhar as promessas boas. Mas você tem que olhar, eu acho que, eu digo que é melhor olhar com mais diligência, com mais cuidado e zelo para as promessas contrárias. As promessas de condenação. Porque nessas você tem que ter cuidado, né? Então você vê que você vai andando no caminho, você tem que ter cuidado para não tropeçar, os tocos, os buracos, as cobras, o maribondo, um negócio que tem aí, que pode você se acidentar nisso aí. Então não é cuidado com o que está bom, plano, arrumadinho, limpo, mas sim com aquilo que pode fazer você sofrer, você errar, você se acidentar mesmo, adoecer. Então o pecado, nós temos que ter esse cuidado aí, né? Saber que existe, habita no homem o pecado original e que você precisa se defender, esse reconhecimento. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, eu estou me enganando.
A pior coisa que existe no mundo é você enganar você mesmo. Achar que você é uma coisa e não é. Né? Achar que você está na sombra porque botou uma peneira na cabeça. Aí não está. Tapar o sol com a peneira. Né? Então tem que ser muito, assim, muito transparente, muito sincero comigo mesmo. Né? Perante o Senhor, perante o Evangelho. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma desse pão e beba desse cálice. Então, esse exame é eu que tenho que fazer. Eu não posso ser examinado por outro. Pode, mas não deve. Assim, as pessoas podem até olhar para você e achar que você é um crente, que você está acreditando na palavra de Deus. Você verdadeiramente é fiel a Deus. E não é. E muitas vezes olha e acha que não é, e é. Exatamente por isso aí. Porque está no interior. Então eu que tenho que examinar a mim mesmo. Esse exame eu tenho que fazer na palavra. Será que eu estou combatendo o pecado com o poder da palavra de Deus? Ou eu estou enganando a mim mesmo? Eu estou lendo a palavra, eu estou pregando a palavra, eu estou louvando ao Senhor, eu estou indo para os cultos, mas eu não estou limpando coisa nenhuma. O pecado está dentro de mim, vive normalzinho, não estou nem reconhecendo que ele existe dentro de mim. Ou seja, as intenções do meu coração, da minha mente, é outro, dos meus pensamentos são outros, não é aquele que parece ser. Então, por isso que escrito aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz, é viva, da vida, e é eficaz. Resolve. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então não tem nada que vá na alma do homem e no espírito do homem. Nenhum tipo de arma pode disparar uma bala para chegar na alma e no espírito do homem. Mas a palavra de Deus vai lá. Que é a que muda essa direção da alma. É que alimenta o espírito e conduz a alma. Está entendendo? Aí juntas e medulas, ou seja, também trabalha no corpo físico do homem. Aí diz ainda, completando, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então veja que eu posso ter uns pensamentos até, e umas atitudes, uma capa, eu mesmo faço isso. Eu mesmo posso, não estou dizendo comigo mesmo, quando eu digo, nós podemos transmitir uma coisa que nós não somos. Transmitir para as pessoas é uma ovelhinha, mas é um lobo. Está dentro de mim, o pecado está lá, está vivo, ele está ativo. Está entendendo? Porque as intenções minhas são outras. Qualquer vacilo, eu cometo ele. Eu concluo, eu consumo um pecado. E aí eu continuo com a capa por cima de mim lá, tapeando. Mas eu vacilou, eu estou dentro do pecado. Eu estou concordando sempre. Está entendendo? Mas a luta do crente não é assim. Pelo contrário. O pecado está lá, mas você não deixa ele fluir. Você não deixa ele crescer. Porque você está ativo com o combate. Porque você reconhece, não mente para você mesmo, que é o que está dizendo aqui. Fazemos mentirosos, né? E enganamos a nós mesmos. Está entendendo, irmão? Então eu vivo me enganando. Tu é crente, eu sou crente. Mas eu estou sabendo que eu não sou. No fundo, lá na intenção, eu não sou. A minha intenção é para mim. Eu vou tapear, que todo mundo vai pensar, mas eu estou
estou de olho aqui, estou doido para pecar aqui. Está entendendo, irmão? Então, lá na intenção, não tem nada a ver com crente. Então, eu que faço esse exame. E eu preciso dizer para mim, reconhecimento, que é pecador. Dizer para mim mesmo, cria vergonha na tua cara, Ramalho. E combate isso, rapaz. Tu tá vendo a ferida aí, não? Tu não tá vendo o veneno que tá aí dentro de ti? Então é isso que é briga da palavra para combater o pecado. É isso aí. Então, para isso o Filho de Deus se manifestou. A palavra se manifestou para desfazer as obras do pecado, que vem da parte do diabo. As obras do diabo. Né? Então, obra de Deus é obra de Deus. Obra do diabo é obra do diabo. Então, obra do diabo é pecado. Obra de Deus é salvação. É libertação. É santificação. Né? É lavagem do pecado. É podagem, podando o pecado, para não dar fruto. Está entendendo? Então, uma coisa bem assim, isso é eu que decido. Para mim não ser mentirosos, é mentir, mas nós mesmos, e não há verdade em nós. Não há palavra em nós. Porque verdade é a palavra, irmão. Eu dei-lhes a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Disse Jesus em João 17:17, fazendo uma oração pelos discípulos e por todos aqueles que hão de crer nele pela palavra. Todos nós. Ele diz essa palavra aí. Eu dei a eles a tua palavra. A tua palavra é a verdade. A única coisa que é verdade no mundo é a palavra de Deus. O resto tudo é mentira no sentido de não ter vida eterna, não ter eternidade. Né? Não se corromper, não se acabar, não se perder o valor. Está entendendo? A palavra de Deus não. Quando você vê no Salmo 100, versículo 5, que é o último, verdadeiramente Deus é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração a geração. Não se acaba, né? Então, a misericórdia de Deus também não diminui, é eterna. Então veja aqui, que ele está dizendo, não há verdade em nós. Hein? Porque quando há verdade em nós, é exatamente a palavra, ela não deixa eu me enganar a mim mesmo. Ei, Ramalho, tu tá doido? Que conversa é essa aí? O que tu tá pensando? Que intenção é essa tua? Tu tá maluco? Tá com intenção de ir pro inferno? Tá entendendo? Porque o que tu vai fazer te leva ao inferno, rapaz. Tá doido? Então a verdade tá em mim, tá me cobrando, tá esclarecendo, tá mostrando a luz. A verdade ela é a luz. Que diz, ei, tá errado. Mostrou o erro. Tá entendendo? Detecta lá. Não sei se está certa a palavra, né? Esse negócio aí. Meio deu de entender, né? Ou seja, mostra o defeito. Tá entendendo? Porque a própria palavra está dizendo, é verdade. Então, ele não está mentindo, ela está dizendo, olha, isso aqui é errado. Aí eu vejo o defeito, eu acredito que é verdade, acredito que a palavra é verdade. Então ela está dizendo que está errado, está mesmo, não tem o que discutir. Eu atendendo isso, eu matei aquilo lá. Eu podei, eu arranquei fora, eu limpei, está entendendo? Então isso é o combate ao pecado, né? Aí ele diz no versículo 9, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é o poder de Deus, irmão. Por que é assim? Por quê? Não tem como. Já pensando que as obras do inimigo não é assim também? Umas ações de palavras, de atitudes. E o pecado vai tomando conta de você. Quem comete pecado é servo do pecado. Ou seja, esse pecado ele vai
ele vai tomando conta dessa pessoa. Ele vai se assenhorando, tomando conta. E assim você fica totalmente dependente. E fica difícil se livrar. Agora, quando você recorre ao Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, confessar de forma correta, biblicamente. Como é que faz? Qual é o passo? O que eu posso fazer? É isso que eu preciso dizer, me convencer disso aí. Não é uma questão que o homem queira, é uma questão que Deus exige do homem, né? Para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Purifica, limpa. Injustiça, aí passa a ser justo. Por isso que diz em Romanos 10:10, que com a boca se faz confissão, com o coração se crê para a justiça. Então é exatamente o que é coração, esse pensamento e intenção lá no interior, que ninguém vê, ninguém consegue detectar, é assim, mais ou menos, né? Ninguém consegue enxergar isso, examinar você. Mas Deus consegue. Quando você é de verdade, isso não tem malícia, a intenção é essa, é correta, além do pensamento, a intenção também. Então, com o coração se crê. Aí Deus disse, ele veio lá dentro de você, no interior, na tua alma, no teu espírito, aí ele creu. Na tua intenção. O homem não consegue. Às vezes ele faz uma capinha ali, que parece que creu. Mentira, não creu nada. E outros que parece até, rapaz, os homens não conseguem ver, mas ele creu. Então aí é que está o negócio. Com o coração se crê para a justiça. Quando Deus vê isso em você, essa sinceridade lá no interior, aí ele diz, aí ele te justifica. Te purifica de toda a injustiça. Passa a ser justo. Aí com a boca se faz confissão para a salvação. É a parte B do versículo de Romanos 10:10. Então você vai externar isso aí. Porque na verdade Deus ele não fica preso em ti. Quando você crê a palavra, você recebeu a palavra, você ingeriu ela. Aí o pecado automaticamente sai fora. Não tem como ficar. Né? Porque aí começa esse processo que eu falei aqui, de um novo homem. Então o pecado vai ficar ali, vai estar... Sabe aquela coisa que tem dois geradores, mas um tá stand-by. Tá entendendo? Não é usado. Não, fica aí só de stand-by, tá ali. O pecado vai ficar lá, ele tá lá ativo no sentido de qualquer coisa, ligou e tá dentro. Mas ele tá anulado, desligado as chaves. Então é isso aí, o novo homem passa a trabalhar. Tá entendendo? A palavra que você ingeriu, ela começa a trabalhar em ti. Justificação. Começa essa limpeza, esse processo de justificação, de limpeza, de santificação. No momento que você vacila aqui, desacredita de alguma coisa, não no sentido de inocência, mas no sentido de porque quer. Porque o homem peca quando ele quer. Quando ele aceita a proposta. Não é porque ele não sabia. Não sabendo não é pecado. Não sabe. Como é que eu posso obedecer uma coisa que eu não sei? Então, esse processo vai ali, mas no momento tem uma coisa muito agradável que você desconsidere, irmão, a palavra. Você acha mais agradável, mais atrativo o pecado, aquilo lá que está sendo oferecido, do que a obediência à palavra. Dá de entender o que eu estou dizendo aqui? Então, nessa hora, você ativa o geradorzão lá, que estava em stand-by, que é exatamente o do pecado. Aí ele processa esse pecado. Aí é o momento de você correr aos pés de Jesus, está dizendo aqui. Se pecarmos, aí ele diz aqui,
E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, façamos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você vê aqui que nessa hora aqui, no versículo aqui, no versículo anterior aqui, se dissermos que não somos pecadores, né? Se dissermos que não temos pecado, ou seja, nós temos um gerador. Eu tenho que entender que eu tenho esse gerador aqui em stand-by, que a qualquer momento eu posso acionar ele. Mas quando você, por acaso, for acionado, você tem que desacionar, você tem que parar ele, porque ele vai te matar. Correndo para ele é fiel e justo. Ou seja, você pede perdão e o Senhor Jesus desliga o gerador lá que está acionado lá no pecado. Está entendendo? Torna a começar o processo de novo de santificação. E isso vai ser a vida inteira, esse trabalho de desligar e ligar. Mas quanto mais você obedecer, melhor é. Quanto mais você menos errar, melhor. Menos acionar esse gerador do pecado, melhor é. Né? E o outro sempre ativo. Da purificação, da limpeza, da santificação. Né? Então Paulo, ele passou por esses processos aqui, claro, todo mundo, né? Mas aí ele diz aqui em Romanos 7, já tem falado várias vezes aqui, sobre esse capítulo de Romanos 7, versículo 14, que ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Eu sou, ele diz logo ele. Então nós somos, todos nós. Então a lei é espiritual, ou seja, a palavra de Deus é espiritual. Que ela diz para ti, não faz. No mundo espiritual tem um valor total. Está entendendo? Então quando você não faz, os demônios não têm força para lutar contra ti naquela situação lá. Porque você obedeceu a palavra. Ela é espiritual. É um poder, uma arma. Dá de entender aqui? Agora eu sou carnal, vendido. Ou seja, o geradorzão está lá. Bateu na partida, o bicho está só o filé. O pecado está em mim aqui para acionar a qualquer momento. Perdeu o valor a palavra para mim, não é lei? Não, besteira, Deus não. Aí eu entro no pecado. Sabe? Se brincar, é assim. Então veja aí, dá de entender bonitinho isso aqui. Porque bem sabemos, é claro que tem gente que não sabe, mas é para saber. Né? Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. O que é isso que ele está dizendo? O que eu faço, não aprovo. É você nunca concordar em acionar o gerador do pecado. Ainda que acione. Mas você diz, para que eu fiz isso? Desliga esse negócio agora. Como é para desligar? Só Jesus. Recorre ao fiel. Ele é fiel e justo. Aí te purifica. Pá, desliga a chave. Parou de novo. Tá entendendo? Não deixa gerar muita coisa aí não. Porque senão isso vai virar uma confusão. Então o que é isso Paulo está dizendo? O que faço, não aprovo. Ele não aprova o pecado. Pequei aí, mas não que eu concorde com esse negócio que eu tenho nojo dele. É isso aí. Aí ele prossegue. Não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Orar, obedecer a Deus, deixar o gerador
da purificação ligado dia e noite, 24 horas por dia. Aí tem hora que ele desliga e cai para o outro. Está entendendo? Isso, o que eu quero, isso não faço. Ele está dizendo. Mas o que aborreço o pecado. Isso eu faço. Ou seja, acabo vacilando, liga a mucura lá que não devia ter ligado. Aí ele diz aqui no 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se eu deixo o gerador ligado direto da purificação, eu estou certinho com a lei, que é boa, está me salvando. Se eu fizer o que não quero, porque quem é que quer obedecer a Deus? Diz um aí, um mentiroso fala para mim. Ninguém quer, só quer fazer as coisas da carne. Agora, por um entendimento, aí a gente faz. Porque sabe que está certo, porque acredita, porque confia. Só por isso. Não que seja fácil de obedecer. É isso aí. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Deu de entender aqui, irmão? Sabe aquela coisa que você faz sem querer? Aí você pode dizer, eu digo isso sempre aqui, a melhor maneira de você entender o que eu quero dizer, o que está dizendo aqui. É que você saiu para um lugar para fazer uma viagem, aí quebrou a perna. Ou qualquer um membro, furou o olho. Meu Deus, eu não queria isso, mas aconteceu. É exatamente isso. É o que ele está dizendo no 17 aqui. Que ele não queria fazer. Não é eu que faço. Mas o pecado que habita em mim que faz esse negócio aí. Eu não concordo com esse negócio, não. Está entendendo? Ou seja, a rejeição dele sempre. Desliga, 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 desliga. Ele nunca diz assim, liga. O gerador do pecado. Ele sempre é dizendo que não, mas acaba ligando uma hora. Dá um vacilo. Ou seja, quebrou a perna porque se acidentou. Não que andasse atrás de um lugar para quebrar a perna. Está entendendo? É isso aí. Então, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, rapaz. Não é eu, não. Esse pecado que uma hora eu vacilei e funcionou o negócio aqui. Está entendendo? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Rapaz, não habita na minha carne, não habita bem algum, no sentido de salvação. Jesus disse, a carne para nada presta. Aí habita bom alguma coisa que preste? Não. Então é isso que Paulo está dizendo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o quero está em mim, o que está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer, rapaz, aqui está dizendo, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ó, o querer está. Eu estou querendo orar, eu estou querendo dar glória a Deus, mas eu não consigo fazer 100%. Não consegue, não. Mas estou lutando, é assim que ele está dizendo. Aí ele diz aqui, no versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Está entendendo? E é Paulo, estamos falando de Paulo, que é o homem que, depois de Jesus, irmão, não dá de falar no outro, não, no Novo Testamento. Mas errava, mas não tem como, né? Aí ele diz no 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele torna a dizer aqui, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal está dizendo, não faz, não faz, não faz. Você pensa que para vir para um rádio desse aqui nessa TV, é facinho. Só brincar. É luta, irmão.
É batalha. Por isso nós precisamos das vossas orações. Você que acredita no ministério desse aqui, você precisa ajudar a gente em oração. Porque é batalha, não é fácil. O inimigo não quer. O pecado que habita em mim, que dá lugar ao inimigo, a minha carne que dá lugar ao inimigo, ele quer de qualquer maneira que eu não faça isso aqui. Mas a lei que está em mim, a verdade que está em mim, a palavra que está em mim, me ajuda a fazer. Ou seja, com o poder que há na palavra, me traz no lugar desse aqui, para a gente pregar a palavra. Mas é tudo que a carne não quer fazer isso aqui. Porque a gente aparece 1 milhão de coisas para você fazer no momento desse aqui. Mas é para você não fazer a vontade de Deus. A vontade dele é salvar a mim, salvar a minha alma e salvar a sua alma. Então, a vontade plena do Senhor é sair para com o ser humano, né? Então é isso aí, vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem falado e tem feito nas nossas vidas. E vai continuar fazendo porque Ele é fiel e justo. Né? Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela Tua palavra, obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, nos ouvintes, nos telespectadores e nos ouvintes desse programa. Deus abençoe, ajuda, fortalece, cuida. Meu Deus, abrindo a mente para compreender a necessidade que tem da palavra, meu Deus, para lutar contra o pecado, lutar contra aquilo que envenena a sua alma. É o remédio que vai destruir com esse pecado. Meu Deus, ajuda, abençoa, cuida, dá vitória a cada um, meu Deus, que está ouvindo esse programa e assistindo. Abençoa em tudo e em tudo, meu Senhor, nós damos graça ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.